continuação, pastor Edson Francisco. Glória a Deus. Aleluia, paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, nossos amigos aqui que estão nos acompanhando pela live. Vamos fazer o início da nossa lição desta manhã, lição de número 3. Glória a Deus, que bom, hoje um dia aberto, um dia abençoado, um dia de sol, um dia mais quentinho, mais a menos ou mais a mais, né? E graças a Deus nós estamos aqui com uma lição importantíssima que fala sobre Abraão, a esperança do pai da fé. E é um assunto assim bastante importante, bastante interessante para a igreja, né? Para o povo de Deus. O texto áureo da nossa lição diz assim, ó: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde iria, ou para onde ia. Que loucura, né, irmãos? Camarada sair do meio da terra, do parente, do meio da vida, ir para um lugar que sabe lá Deus onde seria, né? Bom ou ruim, misericórdia, tem que ter graça de Deus, né? Essa saída de Abraão, ela está interligada ou ligada à nossa saída do mundo, lembra? Sabe que quando eu aceitei Jesus, eu tive alguns conflitos durante aquele período em que eu estava decidindo-me a Cristo. Eu tive assim uns conflitos, e é interessante observar que naquele período o inimigo chegava ao meu coração e dizia para mim assim, ó: tu vai largar a tua vida, tu vai abandonar os teus amigos, tu vai largar os teus divertimentos, tu vai sair. A impressão que eu estava saindo da vida, saindo do mundo, que eu ia para um lugar assim muito desesperador. E aquilo me deixou eu até preocupado, porque o inimigo apontava para mim um mundo, uma vida caótica, uma vida sem sentido, se eu saísse da que eu estava. Mas algo mais forte me incentivava a entrar pelo caminho que eu estava querendo. Eu fico imaginando que Abraão também teve essas dificuldades, né? Puxa, eu vou sair da minha terra, eu tenho tudo que eu quero aqui, tudo que eu preciso, eu tenho dinheiro, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu sou uma pessoa bem sucedida. Se o camarada tivesse meio quebrado, ele não tinha muito o que pensar, né? Mas ele estava bem, ele estava extremamente bem colocado. Aí sair para ir para uma outra é mudar radicalmente de vida. Foi isso que eu fiz quando eu aceitei Jesus no ano de 1981, embora eu tivesse nascido em berço evangélico. Mas no ano de 1981 eu tomei a minha decisão de servir a Jesus. Então, eu comparo esta saída de Abraão com aquele dia que eu me converti. Quando eu decidi então que eu fui, eu vi que era muito melhor do que o mundo que eu estava. Eu imagino que depois que Abraão pegou o rumo e chegou no lugar determinado, ele deve ter, porque ele não vivia certamente uma vida angustiada por conta da decisão, e sim uma vida alegre e feliz por conta do impulso que Deus dava na vida dele. Amém, irmãos? Eu estava vendo o André cantando e eu estava lembrando, um rapaz jovem, no auge da idade, né? Momento oportuno para curtir o mundo, mas ele está curtindo Deus. Isso ele deve fazer com alegria e não com tristeza,
né? Ele deve estar ciente de que ele está fazendo a melhor coisa do mundo, e isso é o que acontece quando nós vamos para o lado de lá. Eu espero que essa palavra seja um incentivo para aqueles que estão indecisos, que vivem indecisão, né? A verdade prática diz assim, ó, a fé que Abraão tinha em Deus fez com que ele vencesse todos os obstáculos em sua caminhada. É claro que quando Deus nos chama, Deus coloca algo da parte dele para nos dar sustentação. E a fé é algo de Deus para isso. A nossa leitura em classe está ligado a Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 10. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. E diz assim, ó, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era muito grande. Vamos ver o que Deus tem para nós, usando-se e se utilizando do seu vaso, nosso professor e presbítero, irmão Ezequiel, que vai nos ministrar a palavra neste momento. Presbítero, irmão Ezequiel. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu ficaria escutando mais aqui. O pastor tem uma sabedoria tremenda e está inteirado do assunto e sabe muito bem do que está falando nesta manhã. Mas eu quero louvar a Deus pela oportunidade riquíssima que o Senhor me dá nesta manhã de poder estar em sua presença. E é interessante quando ele fala do Luiz André, né? Eu me lembrei de quando eu me converti. Eu já estava com 22 anos de idade quando eu retornei para a casa do Senhor, depois de quase 10 anos, né, andando errante por esse mundo. E como disse o pastor, a gente também foi criado em berço evangélico, fomos criados embaixo do banco da igreja, mas o inimigo também ele tem algumas oferendas para as nossas vidas. E a falta de conhecimento, falta de discernimento, muitas vezes nos faz abraçar os manjares do mundo
mas isso também é permissão de Deus para as nossas vidas. Quem sabe eu não teria a oportunidade de saber o que estava acontecendo lá fora, para saber que hoje o melhor lugar onde eu posso estar é aqui dentro. Amém. Então, se hoje eu estou na presença de Deus, foi por permissão dele que eu pude estar no mundo, conhecer as coisas do mundo, mas saber que o que ele tem de melhor para a minha vida está na sua presença. Então, louvamos a Deus pela vida dos irmãos nesta manhã, pela vida dos nossos amigos e irmãos internautas que sempre estão conosco. E como disse o pastor, nós estamos diante de uma lição riquíssima, em que nós temos que tomar tempo e tento para não ultrapassarmos os nossos limites, mas daria para a gente conversar muito sobre Abraão, né? Falar sobre Abraão não é difícil, é fácil. A gente sabe quem é o pai de Abraão, sabe onde Abraão viveu, quanto tempo ele viveu, quem foi a esposa de Abraão, quantos filhos Abraão teve. É fácil. O mais difícil é falar sobre a fé de Abraão. Como falar sobre a fé de uma pessoa? Cada um de nós temos uma fé, né? Existem pelo menos 3 tipos de fé que a gente conhece e a gente convive com elas, e nós precisamos ter. Nós temos a fé humana, a fé do natural, e nós temos a fé do sobrenatural também. Então, no sobrenatural, a nossa fé ultrapassa o nosso conhecimento e os nossos limites intelectuais. É onde age Deus nas nossas vidas, e através dele nós alcançamos as bênçãos. É através da fé, dessa fé em Deus, a fé sobrenatural, que nós nos deslocamos da nossa casa hoje de manhã e viemos para essa escola bíblica dominical. Na nossa fé natural, a gente sabe que a escola vai acontecer. Se a gente vai estar aqui, a gente não sabe, né? É uma fé natural nossa levantarmos e dizermos assim: nós vamos à escola bíblica dominical no domingo. Mas e no sobrenatural, né? Então, quero louvar a Deus por esta rica manhã em que nós vamos poder aprender um pouco sobre este homem chamado Abraão, em que a Bíblia o denomina como o pai da fé. Vamos para a nossa introdução, então. Deus escolheu e chamou Abraão quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus. Abraão pertencia a uma família pagã, porém, ele acreditou em Deus de todo o coração. Decidiu obedecê-lo, tornando-se o pai de uma importante nação, Israel. Por intermédio de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas e restauradas. Deus tinha um plano perfeito para a vida de Abraão e para a humanidade. Abraão saiu da sua terra e do meio da sua parentela para um lugar que ele não conhecia. É preciso fé para obedecer a Deus e cumprir toda a sua vontade. Vejam que o escritor da nossa revista, ele começa a dizer assim que Deus escolheu e chamou a Abraão. É Deus quem escolhe. É Deus quem chama. E se Deus escolhe e Deus chama, Deus é quem capacita. Tem um ditado que gostam muito de dizer, e a Bíblia diz isso, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Na verdade, os capacitados, se se colocarem na presença de Deus, Deus aperfeiçoa a sua capacidade para usar também dentro da sua obra. Não é porque algumas pessoas ou muitos de nós somos capacitados que Deus não nos chama, Deus não nos escolhe. O problema é a soberba. O problema é o orgulho
de achar que não precisa ser capacitado. E para nós adentrarmos na dimensão dos projetos de Deus, é preciso que nós entremos primeiro na escola de Deus. Que Ele faça de nós, alunos, dentro da sua escola, e nos ensine aquilo que nós não sabemos. E aquilo que nós sabemos, Ele aperfeiçoe ainda mais e nos use dentro da sua vontade. Por que não lembrarmos de Moisés, que ficou 40 anos no Egito aprendendo tudo sobre o mundo, toda a ciência, toda a tecnologia que existia na época? Ele foi muito bem instruído, porque havia um projeto de Faraó para a vida dele, em que ele seria o substituto de Faraó. Mas Deus também havia chamado e escolhido Moisés, e Deus tinha um projeto para a vida de Moisés. Mas Deus precisava fazer com que Moisés primeiro passasse pela escola dele, para aprender de Deus, para saber quem era Deus, e assim Deus pudesse usá-lo nas suas mãos. Não é assim diferente nas nossas vidas, irmãos. Deus quer todo dia nos ensinar. Nós que precisamos estar aptos a querer aprender de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ou seja, por mais que nós estudemos, por mais que nós busquemos, nós nunca vamos chegar à plenitude do conhecimento do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Nós só conheceremos Deus quando nós estivermos junto com Ele, ao lado dele, vendo face a face. Aí nós teremos tempo para conhecer Deus. Tempo para conhecer Deus. É isso que nós precisamos nos nossos dias. Tempo para conhecermos Deus. Então Deus chamou Abraão. Deus escolheu e Deus capacitou Abraão. Tem muitos se escolhendo, muitos se chamando, mas enquanto que Deus não olhou para ele desta mesma maneira, que nós estejamos nessa posição de chamado, porque muitos são chamados, a gente sabe, muitos são chamados à salvação todos os dias, muitos são chamados para entrar no reino de Deus, mas dentre muitos desses chamados, Deus levanta e capacita alguns para estar fazendo a sua gloriosa obra sobre a face da terra. A chamada de todos é para sermos salvos, para entrarmos no céu e contemplarmos a face do nosso Redentor amado Jesus Cristo, poder ver as suas mãos curadas, ver os seus pés curados. Para isso, todos nós somos chamados. Agora, escolhidos para fazer a obra de Deus, não são todos. Mas interessante que a Bíblia também vai nos dizer que nós temos a responsabilidade. Todos, enquanto somos chamados, temos a responsabilidade de irmos e fazermos a obra do Senhor. Então não é porque você não é o capacitado que você não pode fazer. Não. Deus capacita uns para uma coisa, outros para outra coisa. Uns para ser pastor, outros para ser evangelistas, outros para ser presbíteros, uns para ser ensinadores, professores. Esses são os que Deus escolhe. Mas todos nós somos chamados e convocados para fazer a obra do nosso Mestre. Amém? Então, e ele diz assim para Abraão, que ele ia fazer de Abraão, então, uma grande nação. E a Bíblia ainda diz mais assim em Isaías, que quando Deus chama, ele diz para a gente não temer, não tenha medo. Ele só não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Deus conhece e sabe do nosso nome, irmãos. Então, quando Ele nos chamou lá do mundo, Ele nos chamou pelo nosso nome. Não chamou a gente pelo nosso apelido. Não chamou a gente pelo nosso sobrenome.
mas ele chamou pelo nome. Ele disse: Adão, venha. Itamar, venha. Vânio, venha. Maria, venha. Por que ele não chamou pelo apelido? Porque Deus, ele conhece o teu nome. E a Bíblia ainda diz que antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, Deus já sabia que nós estaríamos aqui nesta manhã. Deus já sabia da nossa existência. Nada está oculto aos olhos de Deus e não tem coisa que Deus não saiba. Deus é onisciente, Ele é onipresente, é onipotente e o nosso Deus é imutável, incomparável. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí então, Deus agora tem um plano perfeito, né? Veja que um pouquinho antes desse capítulo de Gênesis, nós vamos ver ali no capítulo de número 3, a queda do homem. E aí, com a queda do homem, Deus cria um projeto para a restauração do homem diante da sua presença. No capítulo de número 6, né, a humanidade havia se propagado, havia se crescido, havia se multiplicado, e agora as coisas não estavam de acordo com a vontade de Deus. Os homens estavam cheirando mal a narina de Deus, porque eles estavam pecando demasiadamente, a coisa havia se perdido, e aí Deus chama um homem por nome de Noé, a quem Deus se agradou dele, faz-se uma arca, e através dessa arca Deus faz um novo pacto, porque só sobrou Noé e a sua família. O plano de Deus vem sendo construído ao longo do tempo, né? E até que chegou a Abraão, aonde era preciso então que esse plano de Deus para a salvação do homem viesse a ser concretizado, e para isso ele precisava usar o homem aqui na face da terra. Abraão é o que dá origem ao nascimento de Jesus. Veja onde nós estamos lá em Abraão e aonde vem estar Jesus. Como Deus trabalhou ao longo da história, né? Abraão, através de Abraão, nasceu Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó as 12 tribos de Israel, e por assim se desenvolveu a história da humanidade. E Deus veio trabalhando. Jesus vai dizer que nós não escolhemos Deus. Nós fomos escolhidos primeiro. E a Bíblia diz ainda ali na nossa introdução que Abraão, ele decidiu. Não é porque Abraão foi escolhido que ele tinha a obrigação de seguir. Eu já disse aqui em outras aulas que nós não somos obrigados a nada. Deus, ele não nos obriga. Deus, ele mostra o caminho. E ele disse: se você entrar por esse caminho, você vai se dar bem. Se você não entrar por esse caminho, algumas coisas não vão acontecer do jeito que você gostaria. Então Abraão, ele decidiu, ele tomou a decisão. Deus não é um Deus arbitrário. Ele não é um Deus de imposição. Deus é um Deus de liberdade. E Ele te coloca na posição em que você pode escolher. Voltamos ao Éden. Vocês têm a escolha entre o bem e o mal. Vocês escolhem. Dessa vocês não vão comer. De todas as outras, vocês podem comer. Foi decidido isso por Deus. Ele colocou uma objeção. Disse: olha, não como. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Qual que é mais fácil? Não comer? Aí eu decidi que eu não vou comer.
A serpente entra na fase da história, e para nós também não é diferente, em que o nosso adversário está sempre oferecendo alguma coisa para nós. Mas nós decidimos. Então, Jesus disse, olha, cuide, vigie, ore, para não entrar na tentação. Por quê? Porque a tentação vai estar constantemente à nossa volta. O nosso adversário, o nosso inimigo, ele está 24 horas trabalhando, procurando uma brechinha, né? Ele está como um leão, procurando uma brecha. Nós precisamos fechar todas as portas. Então Abraão, ele decidiu, e como disse o pastor, ele decidiu como um louco, né? Porque, primeiro, ele não viu, ele ouviu uma voz. Abraão, ele ouviu. Quem ouve vozes, geralmente não é uma pessoa normal. Psicologicamente, essa pessoa é uma pessoa perturbada. Mas para nós, né, que buscamos o entendimento, nós vamos conseguir discernir. Lembro da história de Samuel, está dormindo, de repente ele ouve uma voz, ele pensa que é Eli, corre para Eli, ouve de novo, corre para Eli. Eli, tendo conhecimento, disse, olha, se você ouvir de novo, tu diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando nós temos essa facilidade de conhecermos a voz, nós somos capazes de fazer como fez Abraão. Pode parecer loucura, o mundo pode não entender, mas nós sabemos quem é que fala conosco. Nós ouvimos e sabemos quando Deus está falando conosco. E a Bíblia diz aqui, e a nossa revista, ele era de uma nação onde tinha vários deuses. Inclusive, a cidade de Ur, ela foi ofertada ao deus babilônico. Ela já tinha uma sina de pertencer a um deus. Se não bastasse isso, eles ainda adoravam uma deusa, que era a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade. Haviam muitos deuses. Ele era de uma família 100% pagã, que seguiam vários deuses. Não tinha nenhum conhecimento do Deus verdadeiro. Aí parece mais loucura ainda. Da minha terra, a terra onde eu nasci, deixar os meus pais, deixar os meus familiares e ir para uma terra que Ele vai me mostrar no caminho. Como diz o pastor, isso reflete a nós também, porque nem todos, mas a maioria de nós estávamos num mundo pagão, andávamos diante de vários deuses, pagando promessas, acendendo velas, fazendo de tudo, diante de um mundo pagão, diante do mundo que adora vários deuses. E aí a gente ouve um chamado. A diferença entre Abraão e nós é que nós sabemos para onde nós estamos e queremos chegar. Porque nós ouvimos uma voz e já está desenhado um caminho. Aquele que for fiel até o fim, eu dar-te-ei a coroa da vida. Então nós sabemos aonde nós queremos chegar. O difícil é o caminho, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. Abraão não sabia.
Ele sabia que haveria um lugar, mas esse caminho ainda ser mostrado para ele aonde ele chegaria. Então Abraão saiu do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e aí o final da introdução diz que é preciso fé para obedecer, né? Hebreus capítulo de número 11, o que é fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, a nossa fé está baseada naquilo que nós estamos esperando. Tá? E a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Nós estamos aqui nesta manhã e a nossa fé, né, nos leva a crer que nós estaremos no céu, um lugar onde nós não vemos, mas que nós temos a convicção de que chegaremos lá. Isso é fé. Sair de casa e vir para a igreja não é fé. Você sabe que a igreja está aqui, você pode chegar, mas chegar no céu, aonde você não sabe como é que é, aonde a Bíblia relata de algumas coisas, e mesmo assim a gente não consegue ver e acredita que está lá, é fé. Amém? Vamos mais um pouquinho. O chamado de Deus para a vida de Abraão. Deus tinha um projeto para resgatar o homem pecador, que nós já falamos um pouquinho. Abraão fazia parte desse projeto. Nada do que acontece na terra é surpresa para Deus. A própria queda do homem no Éden não foi surpresa para Deus. Na verdade, foi um desapontamento, né? Porque Deus, ele depositou a confiança naquele casal, mas ele sabia que poderia acontecer. O que ele não queria é que de fato tivesse acontecido, porque seria desapontado, né? Porque Deus, ele sabe o que eu vou fazer. Ele espera que eu não faça justamente o errado. É isso que Deus espera. Mas ele sabe que pode acontecer. Então a nossa luta é dizer, como disse o apóstolo Paulo, aquilo que eu preciso fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. O que a gente tem que fazer então? É procurar sempre ir na contramão de tudo isso. O pecar já está fácil, a gente só precisa dar mais um passo. É esse passo que a gente não pode querer dar, porque o abismo, ele é profundo se esse passo acontecer. Ele tudo sabe, tudo vê, né? O Senhor não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Abraão fazia parte de um projeto divino de salvação. A partir dele surgiria uma família que se tornaria um povo especial. Existem vamos colocar aqui dois povos, né? O povo especial, que é o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, a nação eleita. Porém existe um outro povo, que é a igreja de Deus. Povo santo, zeloso e de boas obras. Por isso, Deus instituiu o projeto de salvação. Israel ainda espera, e nós já fomos alcançados. A Bíblia vai dizer que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a nós que o recebemos, foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, depois dessa queda do homem, Deus, então, ele vem através de Abraão começar o projeto de reintegrar o homem à comunhão com ele.
Aí em Gênesis 6 nós falamos ali, porque a corrupção da humanidade já estava demasiado, tá? Deus faz a arca, tá? Nada em toda a criação está oculto, então assim, tudo que a gente fizer, como diz aqui o escritor, que nada está oculto, então nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Então, o mundo acha que pode. E nós também às vezes achamos que podemos. Mas nós não podemos esconder nada diante dos olhos de Deus. Tudo está patente aos seus olhos. Apocalipse diz que o Senhor ele tem os olhos como chama de fogo. E se é como chama de fogo, irmão, até aquilo que está aqui dentro do meu coração, né? Ou dentro do meu coração, que eu acho que eu consigo esconder de Deus, ele vê, ele sabe. Então nada está oculto. O desafio de acreditar no projeto divino. Abraão ele foi desafiado a acreditar, crer e obedecer. Embora não conhecesse todo o projeto, porém o Senhor estava à frente desse projeto. Abraão deveria apenas acreditar no plano divino e obedecer, tendo a certeza de que nada lhe faltaria em sua jornada de fé, ou da fé. A vida de Abraão nos dá a ideia de transformar a nossa própria caminhada com Deus. Então Abraão ele foi desafiado a crer e a obedecer, mesmo não conhecendo esse projeto. Para nós não é diferente. Todos os dias nós somos desafiados a continuar a crer e a obedecer a palavra do Senhor, a crer em Deus e obedecer os seus mandamentos. E a Bíblia vai nos dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós deixamos de crer, nós começamos a sacrificar. Nós passamos a ofertar sempre alguma coisa para alcançar isso que a nossa fé não alcança. Queremos as bênçãos, sacrificamos e não obedecemos. Quer ser alcançado pelas bênçãos? Obedeça. Não precisa sacrifício, só precisa obediência. E é tão bom quando a gente consegue entender a questão da obediência. É mais fácil você receber as coisas obedecendo do que sacrificando, porque o sacrifício não nos dá direito, a obediência sim nos dá direito. Então Abraão ele veio nesse propósito, mas Deus deseja fazer mais ainda usando as nossas vidas aqui na terra. Então o maior projeto de Deus para nós é a salvação. Como que nós alcançamos a salvação? Obedecendo. Assim como Deus desejava que através da vida de Abraão, toda a humanidade fosse alcançada pelas suas bênçãos, da mesma forma eu e você, quando nós passamos a obedecer, Deus ele deseja que através das nossas vidas, outras vidas sejam alcançadas, que a terra seja alcançada através das nossas vidas. Porque existe um projeto, e o projeto da salvação ela não termina quando você aceita Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, veja só. Fazer discípulos em todas as nações. Projeto de Deus para a humanidade, ela depende de mim e depende de você. Jesus já fez a parte dele, que foi a parte de sacrifício. Já se entregou na cruz. Já disse para o mundo, eu abri os meus braços para receber vocês. E agora nós que alcançamos isso, não podemos ser empecilho para outras pessoas. Nós devemos ser a porta de saída, a porta de escape. É abençoar as outras vidas através da minha vida. As pessoas precisam ver em mim que existe uma outra condição de vida que não é a mesma que elas estão vivendo. Deus queria, através de Abraão,
abençoar a humanidade. E foi isso que aconteceu. Ele conseguiu concretizar esse projeto na vida de Abraão. Porque de Abraão, Deus suscitou, né, aquilo que seria a árvore genealógica de Jesus Cristo. Deus conseguiu o seu objetivo. Um projeto para abençoar as nações. Ao escolher Abraão, Deus não queria trazer novos ou fazer favores apenas a ele e a sua descendência. O projeto do Senhor, ele era e continua sendo imenso, que é alcançar todas as nações da terra. Então, esse é o maior projeto. O maior milagre de Deus na vida do ser humano é poder dar ao ser humano a oportunidade de salvação. Eu digo que não é ver cego enxergar, ver mudo falar, coxo andar, não é. Mas a salvação é algo que nessa terra ninguém consegue dar. Então, se existe um milagre maior do que esse, a gente não vai conseguir ver o da salvação de um ser que estava indo para o inferno e agora alcançou o projeto de Deus, a salvação para ele, e ele agora caminha em direção à morada celestial. Então nós recebemos de Deus um favor imerecido chamado graça. Favor imerecido. Porque nós estávamos todos condenados, longe de alcançarmos o céu, longe de alcançarmos Deus. Nós por nós mesmos não temos e não tínhamos essa condição de nos arrependermos e fazermos algo que pudesse nos aproximar de Deus. Até porque a Bíblia diz que todos nós havíamos pecado. E por causa desse pecado, nós estávamos destituídos, excluídos, eliminados de pertencer ao reino dos céus. E aí foi em Jesus que nós conseguimos, através do sangue dele, a oportunidade. Então, Deus, quando ele olha para nós, ele não vê o Ezequiel, porque Ezequiel é de carne e osso, é homem, é falho, pecador. Mas quando ele olha para Ezequiel, ele vê o sangue de Jesus Cristo, que remiu de todo o pecado, que me cobre, que evita com que Deus olhe para as minhas fraquezas e limitações e veja para os meus pecados e diz assim: não, esse não pode estar comigo. Ele vê o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É isso que ele vê em nós. Quando ele olha a igreja dele na terra, é isso que ele vê. O sangue de Jesus que fez um novo acesso ao trono de Deus. É por este sangue que nós chegamos lá. Nós não temos, e tem tanta gente aí no mundo, né, do nosso meio, que acha que tudo o que ele faz dele merecedor de alcançar a graça de Deus. Todos os méritos são dele. Ele não reconhece que ele não tem nada. Ele reconhece que ele já tem tudo. Nós não somos nada, irmãos. Né? Se alguém ofertar alguma coisa pela nossa alma e hoje, o que a gente vai poder dar em troca dela? O que é que tu tens para dar em troca da sua alma? Porque o valor da nossa alma, ele é de um valor inestimável. É de um valor incalculável. Só sangue pôde comprar a nossa alma. E só sangue consegue pagar o valor dessa alma. E somente o sangue de alguém, né, perfeito, santo e puro. E aqui a gente não vai achar ninguém. Louvado seja Deus por isso, né? Vamos mais um pouquinho. Um projeto para abençoar as nações. Então não podemos querer só para nós o privilégio de conhecer a Deus.
e sermos alcançados pelos seus favores. Não devemos ser egoístas. Não podemos ser egoístas. O egoísmo nos afasta das pessoas. A gente não pode ser egoísta. Se eu tenho o que é bom, eu preciso dar esse bom para alguém. E aí nós partimos do princípio de que um dos maiores mandamentos dado por Jesus é que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E como eu tenho o privilégio, não deixo outra pessoa também ter o mesmo privilégio que eu tenho. Como posso eu conhecer a Jesus e não querer que outras pessoas conheçam esse Jesus? Como eu posso ter acesso ao trono de Deus e não querer que outras pessoas tenham o mesmo acesso? A nossa igreja não é a melhor, a ponto de a gente achar que quem está aqui dentro merece ficar aqui dentro e quem está lá fora não merece entrar. Muito pelo contrário, ela continuará sendo cada vez melhor se as pessoas que estiverem lá fora entrarem e ficarem como nós, aqui dentro, recebendo as mesmas bênçãos que nós. Mas mais do que isso, a igreja precisa sair e mostrar para o mundo que aqui dentro é bom, que aqui dentro é gostoso. E muito mais dentro do centro da vontade de Deus. Aí é melhor ainda. A provisão de Deus. Abraão sai da terra, foi para Harã. Ele deveria ter saído apenas com a sua mulher. E aí vai dizer que ele pegou e levou, consigo o seu sobrinho, Ló. Então, os primeiros passos de Abraão revelam tanto a fraqueza pessoal como um caráter forte e determinado. Tiramos aqui uma pequena lição para nós, sobre as nossas fraquezas e as nossas limitações. Vejam, Abraão foi um homem chamado e escolhido por Deus. Não fez dele um super-homem. Noé foi um homem escolhido por Deus para aquele tempo dele. Não fez dele um super-homem. Tantos outros homens dentro da história. Moisés, grande líder, tirou o povo que estava cativo, levou para o deserto até a terra que Deus prometera. Não fez dele um super-homem. Não sou eu que vou ser um super-homem também. A Bíblia diz que Elias era homem como eu e você, e sentia as mesmas coisas, sendo eu, e achar que ele não tem fraqueza, que ele não tem limitação, que ele também não passa por luta, não passa por prova. Nós devemos olhar para ele e olhar para nós e ver que ele é igual, é semelhante a nós. Que assim como eu preciso de Deus, ele precisa muito mais ainda, porque está à frente de uma grande obra. Que assim como eu dependo das orações, ele também depende das orações. Abraão era tão fraco quanto eu e você. Porém, a Bíblia diz aqui, e o texto nos diz, que ele foi determinado. E nós precisamos também ser determinados. Porque se nós adentramos nesse caminho que nós estamos seguindo, nós devemos persistir nele. Determinação para ir até o fim. Existe uma promessa de que Jesus está conosco todos os dias. E se isso não for o suficiente para colocar em mim determinação, ele disse ainda, eu vou fazer o maior, vou fazer mais ainda. Além de não deixar vocês sozinhos, eu ainda vou deixar o Consolador junto com vocês. Que é para vocês não desanimarem mesmo. Mas vocês vão passar por provas. Vocês vão passar por aflição. Vocês serão entregues ao mundo para serem mortos todos os dias. Mas não desistam.
Lutem, persistam, insistam um pouco mais. Não percam a esperança. Precisamos ser determinados, irmãos. Não pode ser a luta, né? E nós falamos aqui na lição anterior, que não pode ser a luta, não pode ser a altura, não pode ser a angústia, não pode ser as nossas fraquezas, a causa que nós venhamos nos distanciar do Senhor, mas que tudo isso nos leve mais próximo dEle, que estejamos cada vez mais buscando a presença do Senhor, porque só assim a gente vai conseguir levar a nossa vida com luta e com dificuldade. Nesse mundo a gente vai ter aflição, disse Jesus. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Disse Jesus, eu venci o mundo. E se a gente quiser vencer o mundo, né, Jesus está conosco e Ele nos ajuda a vencer esse mundo. Sozinho a gente não pode, a gente não consegue. Amém, queridos? Deus então reafirmou com Abraão, depois que faleceram o pai, né, que ele se separou de Ló, e aí agora está sozinho. Deus reafirmou a promessa, porque veja só, a fraqueza, né, ela faz parte do ser humano, e quando a gente se converte, né, e aqui vem o ponto da nossa fraqueza, quando a gente vem para Cristo, irmão, a gente vem carregado, a gente vem com tudo que o mundo tem lá fora, tudo, a gente não deixa nada, porque quando a gente entra aqui, a gente não entra limpo, a gente entra sujo, a gente entra aqui imundo, e é aqui, nesse lugar, que a gente vai receber o primeiro impacto das nossas vidas. Quando nós recebemos a Cristo, é que nós damos espaço para que o Espírito Santo de Deus passe a habitar dentro das nossas vidas. É o primeiro passo, né, para que Deus comece a trabalhar, Deus comece a moldar. E aí, às vezes, isso demora alguns dias, alguns meses, e tem pessoas que levam até anos para tirar tudo aquilo que o Egito tinha colocado dentro dele. Tem coisas que a gente às vezes leva até para o túmulo, não tira, fica ali guardadinho, né? Dá uma saudadezinha, a gente dá uma olhada. Tem coisas que não vão sair da nossa mente, a mente não será apagada. A gente pode não lembrar de tudo como era, mas vagas lembranças a gente sempre vai ter. Né? É por isso que nós devemos fazer como o apóstolo Paulo disse, buscarmos termos a mente de Cristo, para que não venhamos ter a mente ocupada com outras coisas do mundo, mas venhamos ter a mente ocupada com as coisas que são celestiais para as nossas vidas. Então, todos os dias Deus está reafirmando para nós, né, as promessas dele. Ser fiel até a morte. Ser firme, ser constante. Não olhe para trás, não desanime. Tá? Então, nessa reafirmação de promessas, né, Deus então leva Abraão para Canaã, mostra para ele a Canaã, e nas promessas de Deus, Deus não faz garantias para ele, dizer assim, ó Abraão, a partir de agora você está numa terra que eu vou te mostrar, que é muito boa, e nessa terra você não vai ter problema nenhum, tá? Daqui para frente vai ser só desfrute, só alegria. Tá? Então ninguém te prometeu isso, e Deus também não te prometeu, né? Às vezes a gente ouve as pessoas dizer assim, não, é muito difícil ser crente, né? E eu digo, não é fácil mesmo, é difícil. É tanta luta que vem, é tanta prova. Eu não passava por prova, não passava por luta, mas depois que eu fiquei crente, é todo dia uma tribulação, né? O crente é assim, irmão, ele sai na caminhada hoje, se ele encontrar o leão, ele mata o leão, se ele encontrar o urso, ele mata o urso também.
Se ele não puder fazer as duas coisas no mesmo dia, ele mata um hoje e deixa o outro amarrado para amanhã. Mas a nossa luta diária é essa. E se não for assim, a gente não vai alcançar o nosso objetivo. É com luta mesmo. A gente costuma dizer assim, quando está tudo muito tranquilo, nem orar a gente ora. A gente até esquece que a gente está vivendo no mundo. A gente até esquece que o diabo está querendo tragar a gente. Mas quando a gente está na prova, a gente só não ora 24 horas porque tem que dormir. Que se a gente pudesse ficar 24 horas de joelho orando para a luta passar, a gente passava. A gente vem tanto para a igreja quando está com luta. Recorre a tantas pessoas para nos ajudar através de oração. Mas bastou um fôlegozinho, a gente já está querendo de novo criar asa e voar. Então, no mundo, a gente vai ter aflição. Né? E a Bíblia diz que o nosso caminho, ele é estreito, ele é apertado e é espinhoso. Que é para a gente não esquecer. Porque senão a gente faz que nem fez o povo quando saiu da terra do Egito. Começa a murmurar. Daqui a pouco a gente já está falando contra Deus. Então Deus, ele dá fôlego, você respirou, a prova vem de novo. Tá? Então Abraão, ele teve também essas dificuldades, tá? E Deus reafirmou suas promessas e que Abraão precisava de forças para prosseguir. Então veja só que Abraão, ele está na terra de Sim, ou de Siquém. Siquém significa ombro. Tá? Ombro. Carrega tudo no ombro. Chega uma hora que você está cansado. Você está fadigado. Você está querendo parar. Você está na cidade do ombro, você está carregando tudo. Aí Deus disse para ele, ó, sai daí. Vai lá para Betel. O que é Betel, irmão? Betel é a casa de Deus. É aqui que a gente se alimenta. É aqui que a gente come pão. É aqui que a gente toma água em abundância. É aqui que a gente recebe energia. Quando a gente termina um culto de domingo, aquele culto abençoado, né? Um culto avivado, o Espírito Santo desceu, todo mundo falou em língua estranha. Aí o pastor, antes da bênção apostólica, disse, olha meu irmão, saia abençoado em nome de Jesus, saia daqui fortalecido, renovado, né? Tenha ânimo para suportar a semana. E aí ele dá a bênção apostólica. Betel é a nossa casa, a casa de Deus. A nossa casa de Deus e a nossa casa de Deus. Deus está conosco, por isso com a presença do Senhor também. Casa de pão, é aqui que nós revigoramos as nossas forças, é aqui que nós nos preparamos para ir para a luta, é aqui que nós tomamos posse das armas e da armadura de Deus. Sempre tem pão aqui neste lugar, sempre tem peixe e sempre tem água aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abraão enfrenta a escassez. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, mas isso não impediu que ele enfrentasse problemas e provações. A primeira provação foi ter que deixar a sua terra. Então a primeira prova que nós passamos, prova difícil, é o homem estar no mundo e tem que deixar o mundo e as coisas boas que o mundo lhe oferece. Não é assim? Mas era tão bom quando eu estava no mundo, tinha tanta coisa para a gente fazer. Mas se você não deixar as coisas boas de lá, você não pode usufruir das melhores que ainda tem para ti. A gente não pode tomar posse das coisas maravilhosas que Deus tem nos prometido. Então ele teve que deixar a sua terra onde ele tinha tudo. A primeira prova dele foi se desapegar da terra dele. Tem gente que finca a raiz no lugar e não quer sair dali de jeito nenhum. Aqui eu nasci, aqui eu cresci, aqui eu vivi e aqui eu vou morrer. Não. Nós não podemos ter isso. Nós, enquanto salvos do Senhor, devemos ter na nossa mente que nós estamos nessa terra aqui só de passagem. Então eu não posso ter raiz em lugar nenhum, porque tudo vai ficar aqui. A segunda prova de Abraão, e aí o pastor até falou dos amigos, né? Na primeira prova ali a gente tinha tanto amigo, né, pastor? Como eu tinha amigo. Meu Deus do céu.
Falasse assim, ó, na noite nós vamos se encontrar numa discoteca, então os amigos passavam tudo em casa. Eu não precisava nem de carro, todo mundo tinha um carro para me levar. Mas quando eu aceitei Jesus, até para ir para a igreja eu tinha que ir a pé, que daí eu perdi os amigos.